Meus caros irmãos e irmãs, paz e alegria. Segundo Tagore, nada nesta vida é fixo e permanente. Nada nesta vida é fixo ou permanente. Tagore diz que somente Deus é fixo, só Deus é permanente. E caminhando pela estrada deste aprendizado, com este grande sábio, nós descobrimos que, na verdade, as coisas são assim. Quantas coisas você e eu já vivemos que não vivemos mais? Quantas coisas nós já tivemos que não tivemos mais? Quantas coisas foram realidades para nós que hoje não são mais? Ou melhor, tiveram importância e hoje não tem mais. Olhando por este pensamento de Tagore, de que nada é fixo, nada é permanente, nós podemos pelo menos tentar entender o fim de relacionamentos, o fim de casamento, alguém que perde o gosto pela sua profissão, alguém que se desencanta com um projeto que até então era a base de sustentação de sua vida, a sua motivação primeira. Olhando por esse pensamento de Tagore, que nada é fixo, nada é permanente, nós podemos entender alguns rompimentos ao longo da nossa vida. Pessoas que foram grandes amigas nossas e hoje não são mais, e infelizmente algumas são até inimigas. Pessoas que pensaram e disseram o bem de nós no passado e hoje dizem o mal e fazem o mal contra a nossa honra e contra a nossa reputação. Devoções que nós tivemos e hoje não temos mais, porque uma mente esclarecida pela teologia, pela catequese da igreja, enfim, um trabalho pastoral que antes era nossa alegria, agora sentimos que Deus nos chama para outras frentes de missão, para outras realidades pastorais, para outro tipo de trabalho. Você já parou para pensar que esse trabalho pastoral que você exerce pode ser que esteja em um processo de lhe direcionar para outra frente de serviço na igreja que até então você não pensava? Eu, particularmente, não sei lhe dizer o número exato de trabalhos pastorais, de atividades evangelizadoras, de trabalhos catequéticos que ao longo dos meus 42 anos eu já trabalhei e continuo trabalhando. Hoje trabalho como palestrista, pregador de retiros, de conferências, sou coordenador de uma comunidade, sou formador de pessoas que querem se consagrar no nosso carisma. Quando Tagore diz que nada é fixo, nada é permanente, ele não está falando dos valores definidos, da fé, do amor, da justiça. Não. Ele está falando de coisas, pessoas e situações. O tripé que se apoia a nossa vida na Terra. Pessoas, coisas e situações. Aquilo que há 10 anos me feriu, hoje não fere mais. Por quê? Porque nada é fixo, nada é permanente. Aquilo que me importava tanto, hoje não mais. Por quê? Porque nada é fixo, nada é permanente. Aquilo que me entristecia há algum tempo, hoje não entristece mais. Sempre olhando pelo lado bom das coisas, o que Tagore diz faz sentido e nos ajuda a criar uma base de sustentação para a nossa vida psicológica, pela nossa saúde mental, pela nossa saúde espiritual, né? Pela autonomia espiritual de nossas almas, de nosso espírito. Nada é fixo, nada é permanente. Não que eu vá viver agora com medo de perder pessoas, coisas. A ideia de Tagore não é essa. Ele quer dizer o seguinte, que tudo está em constante evolução. Se você olhar, parar para pensar, o que é a bomba atômica? Um átomo em movimento, não é? Então, nossas atitudes e atividades também são como que átomos em movimento.
As pessoas nos atingem, as pessoas nos ferem, as pessoas nos impactam, as pessoas nos impressionam, mas também nós impressionamos as pessoas e nós influenciamos as pessoas. Nós também temos forte impressão na vida dos outros. Não é só o outro que me abandona, não é só o outro que me trai, não só é o outro que me entristece, não é só o outro que me decepciona, eu também abandono pessoas, eu também entristeço pessoas, eu também posso vir atrair pessoas, abandonar relacionamentos considerados sérios e estabilizados. O que é isso? É o pensamento de Tagore. Nada é fixo, nada é permanente. Podemos usar esse pensamento para entender, por exemplo, que Santa Teresa d'Ávila diz: tudo passa, só Deus não muda. Peneirando teologicamente é a mesma coisa. Nós ficamos escandalizados com os espíritos budistas porque falam na lei do karma. O que você faz de negativo volta para você. Essa é a lei do budismo. Então o fanatismo religioso não aceita nem tocar no tema. Por quê? O despreparo completo para dialogar com as outras religiões em sadio equilíbrio psicológico. O fanático é um desequilibrado mental, é um esquizofrênico oculto, não é? Porque nós devemos ter a capacidade do diálogo com toda e qualquer doutrina e religião, sempre mantendo firme a nossa. Então, quando os budistas falam no karma, que é a resposta de nossas atividades negativas, a gente fica escandalizado com isso, mas veja que em Mateus 7, Jesus disse a mesma coisa. O que fizerdes ao outro, você faz a você mesmo. Jesus disse, com a mesma medida que você medir, você será medido. Então, nós temos que ter a humildade de aprender com outras religiões. Nós temos que ter a sabedoria de ver, por outro lado, outros campos, outros quintais. Como falava, com muita sabedoria, Clarice Lispector. E também Coralina. Ela dizia, eu tenho muito medo de um homem de um livro só. Esse homem, que pode ser também uma mulher, de um livro só, é uma pessoa muito perigosa. Então, o pensamento de Tagore, nada é fixo, nada é permanente, vai ajudar nós entendermos os procedimentos alheios, as mudanças de comportamento, as mudanças de escolhas, as coisas que acontecem, porque tudo está num profundo estado de evolução, crescimento. É assim a nossa vida com Cristo, é assim a nossa fé, esperança e caridade, migrando para os graus heróicos que nos farão santos. Queridos irmãos, quando eu penso que nada é fixo, nada é permanente, eu entendo muita coisa que aconteceu na minha vida ou está acontecendo. Nada é fixo, nada é permanente, eu entendo muita coisa que está acontecendo na vida do outro. Eu paro de julgar um pouco mais, eu tiro o foco moral daquela pessoa, eu paro de causar prejuízo ao seu nome com fofocas, falso testemunho e calúnia. Por quê? Porque nada é fixo, nada é permanente também na sua vida. Eu não fico decepcionado porque um sacerdote abandonou o sacerdócio e casou, uma religiosa deixou a vida religiosa e se casou, um seminarista estava próximo a receber a ordenação e deixou, o meu coordenador do grupo causou um grande escândalo entre nós, uma irmã da comunidade nos deixou por outra comunidade, como se a outra comunidade não fosse também o corpo místico de Cristo e, portanto, a Igreja Católica. Eu me decepciono com meu patrão, meu gerente, meu professor. Por quê? Porque eu não tenho essa verdade dentro de mim. Nada é fixo, nada é permanente. Eu fico aterrorizado porque perdi o emprego. Nada é fixo, nada é permanente. Eu fico sem saber o que fazer porque deixei a faculdade, até então tão amada, tão querida por mim. A não ser que seja um desânimo, uma depressão, problema financeiro, nada é fixo, nada é permanente. Quanta gente deixou a faculdade que estava porque descobriu que o seu lugar não era medicina, não era odontologia, não era filosofia, não era psicologia, não era psiquiatria, não era enfermagem. E qual o problema? Seria um péssimo médico, uma péssima enfermeira, um péssimo enfermeiro, uma desastrosa psicóloga, um equivocado psiquiatra. Então nada é fixo, nada é permanente, vai me ajudar a viver
com uma certa cordialidade, uma certa brandura, um certo equilíbrio na vida social. E também plantar na vida dos meus relacionamentos a semente do bem-estar, do amor, da ternura. Para quê? Para que aí sim seja fixo e permanente o meu amor, fixo e permanente a minha ternura, fixo e permanente o meu cuidado com o outro, com a outra, fixo e permanente a minha fidelidade. Irmão, quer dizer que se nada é fixo, nada é permanente, o meu casamento pode acabar? Não foi isso que Tagore quis dizer. Mas, por exemplo, pode não ser fixo e permanente a sua fidelidade, o seu respeito, a sua ternura, o seu encantamento pela pessoa amada, a sua alegria de ter aquela pessoa em sua vida. O que fazer? Trabalhar-se, voltar ao primeiro amor, restaurar a aliança matrimonial, resgatar o cuidado, o zelo pelo seu marido, pela sua esposa, seu noivo, sua noiva, namorado ou namorada e até amigos. Queridos irmãos, se nós formos nos sentar com a caneta e um caderno na mão, coloca aí uma lista dos amigos que se foram. E ao lado desses amigos que se foram, ou que nós não vimos mais, ou que rompeu mesmo, coloca aí e marca onde eu tive culpa, onde eu poderia ter me dado mais ainda, onde eu podia ter trabalhado mais ainda, honrado aquela amizade, honrado aquele afeto por mim. Onde foi que eu falhei na confiança com o outro? Que ingredientes eu coloquei que transformaram o nosso relacionamento em algo insuportável e o outro foi embora. E o outro não quis mais saber. E o outro hoje me despreza e quando escuta meu nome é capaz de colocar as mãos nos ouvidos? A gente tem que ter essa coragem. Os namoros que você perdeu, você que já foi noivo ou noiva, casado ou casada, a gente tem que ter humildade de admitir qual a minha porcentagem de culpa nisso. Mas eu fui traído, mas eu fui sim, fui deixado, mas eu fui trocado por alguém, sim. Mas ainda assim, onde eu proporcionei que o outro, infeliz comigo, procurasse a felicidade com outras pessoas? Onde eu falhei que o outro, não mais feliz com a minha presença, procurou a felicidade com a presença de outros? A gente tem que ter humildade, não é? Porque aí, como eu já falei aqui, nós caímos num grande problema chamado eu mesmo. Tudo gira em torno a mim, tudo gira em torno de mim, como diz Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares. Então, descentralizar-se para se expandir para o outro, para a vida, para o mundo, para Deus, vai fazer de você uma pessoa muito equilibrada, uma pessoa sensata, ponderada. Queria terminar nossa reflexão de hoje com este pensamento de Tagore. Nada é fixo, nada é permanente. Que isso me ajude a entender muita coisa que aconteceu na minha vida. Hoje, passado tantos anos, você entende a razão daquele rompimento. Foi até bom para você. Você não teria conhecido a pessoa que você hoje conhece, não teria os valores que hoje tem, não teria as coisas que você hoje tem, não iria aos ambientes e lugares que hoje você vai. Nada é tão negativo assim, que a gente não possa tirar um ensinamento e um bem. Hoje você olha para uma relação que você perdeu no passado, talvez sangra, porque se tem uma coisa que machuca muito, é a decepção. E Léo Buscaglia, autor do livro Vivendo, Amando e Aprendendo, eu até aconselho que você adquira esse livro na editora Vozes, Vivendo, Amando e Aprendendo, de Léo Buscaglia. Ele dizia que tem feridas emocionais que nos acompanharão até a vida eterna. Tem feridas emocionais causadas pelo outro, pela outra, que vai conosco até o pós-morte. E ele não está falando de reencarnação, nem de espiritismo, mas de ótimo psicólogo que era. Tem coisas que o outro faz conosco que não passa facilmente, nem com euforia. Mas eu posso aprender a conviver com aquela dor, com aquele sofrer, com aquela saudade, com aquela nostalgia, com aquela decepção, com aquela traição e mais ainda com aquela ingratidão. Porque infidelidade é ingratidão, né? Então, meu irmão, minha irmã, eu deixo aqui para você hoje esse pensamento de Tagore. Nada é fixo, nada é permanente. Que isso lhe ajude a superar muita coisa. Um abraço e as orações do seu irmão Emanuel Maria, consagrado que sou, da Comunidade Católica Mariana,
da nossa paróquia de Santa Luzia, no Meireles, da nossa casa-mãe na Aerolândia e do nosso grupo no Imprensa Food Square, toda segunda-feira, na Desembargador Moreira.